Olá, cientistas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ciência na Telha. Esse podcast é desenvolvido por mim, Raquel Bessa, trazendo tópicos relacionados à ciência envolvendo nossa região de Iguatu ou iguatuenses. O episódio de hoje é mais um episódio tratando sobre pesquisa de algum iguatuense. O nosso convidado de hoje é o professor Avelino, do Instituto Federal do Ceará, campus Iguatu, e ele vai falar um pouquinho sobre a pesquisa que vem desenvolvendo no campus. Francisco Avelino é filho da Vera e do Honório, bacharel em Química com habilitação em Química Industrial, mestre e doutor em Química pela UFC. Atualmente é professor efetivo do IFCE Campus Iguatu e atua nas linhas de pesquisa de biorrefinaria, química de polímeros e química de materiais, com ênfase na valorização de resíduos agroindustriais regionais, para a obtenção de produtos de alto valor agregado. Seus principais hobbies são viajar, comer e apreciar uma boa cerveja gelada. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Avelino. Obrigado, Raquel, pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando de ciência para você e para os ouvintes, né? Então vamos lá. Para a gente começar, eu queria apresentar um pouquinho do que você faz, né? Qual a principal área de pesquisa, como é que acontece essa sua pesquisa? Pronto, a minha área de pesquisa atual, a principal, é a valorização da biomassa, né? Biorefinaria, com ênfase na química de lignina, né? Que é uma área que eu tenho trabalhado desde o mestrado, né? Mestrado, doutorado, e que eu tenho expandido aí desde quando virei professor, né? Continuo com parcerias com o meu ex-orientador, né? Lá na UFC, e aí a gente tem desenvolvido essa linha de pesquisa aqui também no campus, né? Então, basicamente, o que a gente faz, de forma bem explicativa, né? Bem leiga, a gente pega rejeitos da indústria, de resíduos da indústria, de processamento de frutos, enfim, né? Como, por exemplo, o coco, né? O que sobra do coco, e dele nós aplicamos processos, né? Para obter as moléculas que compõem essa casca do coco, essa fibra do coco. E aí, essas moléculas podem servir como substituintes, né? Dos compostos petroquímicos em diferentes processos da indústria química, né? Então essa é a ideia, a gente prospecta esses processos, né, verdes, sustentáveis, através da valorização da biomassa, para transformar esse rejeito, esse lixo, vamos dizer, né, entre aspas, em produtos de alto valor agregado. E aí a ênfase que eu tenho dado é na lignina, né, que é um dos componentes desses resíduos, né, que é um composto fenólico natural presente nas plantas e tem um grande potencial de substituir os fenóis de origem petroquímica, né, em diferentes processos. Então a gente tem trabalhado nessa vertente já há um tempo, né? E é interessante porque os trabalhos aqui no IFCE, né, do trabalho dos técnicos, dos cursos técnicos e tem tecnólogo também, estão muito relacionados com resíduos agroindustriais. Então, de certa forma, você está complementando o trabalho deles, né? Exatamente. Aqui no campus a gente tem o curso técnico de agroindústria, né? E temos agropecuária também, que seria também outra... No caso, eu trabalho mais com a parte, né, voltada para a agroindústria, mas teria também a parte agropecuária. Você poderia pegar os resíduos animais aí, né, por exemplo, osso, couro, né, esse tipo de coisa, e também valorizar os componentes dele. Isso, por exemplo, a Embrapa, lá em Fortaleza, tem um pesquisador que também é professor do IF, né, o Mendes Sá, que trabalha com isso aí. Por exemplo, ele pega resíduos de pele, de tilápia, ou então osso de tilápia, e aí extrai colágeno, né? Que são biomoléculas também de alto valor agregado e com aplicações finas, né? Então, teria também essa interação com a agropecuária, mas eu trabalho mais com a vertente da agroindústria, né? Que são resíduos da indústria de processamento de frutos, né? Enfim, de alimentos no geral.
Falar aqui, duas coisas que eu queria falar, que eu e o Avelino, nós somos muito, como é que eu falo? Tímidos na apresentação dele, né? Então, eu sei porque somos contemporâneos de doutorado lá na UFC, acho que a diferença é uma turma. E aí você também trabalhou com a Embrapa, Sim. né? E aí o que é que você acha que, assim, do seu trabalho com a Embrapa, está hoje aqui no IFCE, que tem essa vertente agroindustrial também, o que é que você acha que agregou para a sua formação e para a sua atuação hoje? Pronto. Eu fui muito bem recebido na Embrapa, a indústria tropical em Fortaleza, né? Na verdade, eu fiz muito TCC, no final da graduação lá. Aí trabalhei lá, eu conheci o Mensah, né? Também é professor do IFCE, Campus Fortaleza. Trabalhei com ele com TCC, trabalhei com gelatina dos resíduos do salmão, né? Que foi bem interessante. E aí eu passei no mestrado e ele me chamou para trabalhar com ele lá. Fiz o mestrado na UFC, mas desenvolvi lá, né, a parte experimental. E foi lá que eu conheci essa vertente da lignina. Comecei a trabalhar com lignina no mestrado lá na Embrapa, né? Então lá foi bem interessante, por quê? Porque lá tem também é pesquisa, mas tem uma abordagem um pouco diferente da universidade, né? Lá você já conhece lá na Embrapa, tem uma estrutura muito boa, então você já conhece alguns processos em escala mais piloto, né? Sai da bancada do Becker, né? Com 2 gramas de material para algo maior, né? Outros processos de pré-tratamento da matéria-prima, né? Moagem e tal, que, assim, eu não conhecia na UFC, não estou dizendo que não tem, né? Eu não conhecia. Enfim, então são abordagens diferentes e isso me proporcionou adquirir conhecimentos, né, técnicos, mas também mais da parte da valorização de biomassa, que é a vertente do laboratório que eu trabalhei lá, e que me proporcionou adquirir conhecimento, agregar conhecimento para o doutorado. Foi uma continuidade, né, que eu fazia no mestrado, eu ampliei para o doutorado e hoje como professor continuo a mesma linha. Mas a bagagem que eu adquiri da Embrapa foi algo incrível, né? Lá também tem formações diferentes, tem contato com engenheiro químico, né? Enfim, engenheiro químico, engenheiro de alimentos. Então, assim, existe uma multidisciplinaridade muito grande lá que ajudou muito no meu desenvolvimento como pesquisador e como aluno, né? Na época. Eu também tenho uma parte do meu trabalho lá na Embrapa e eu iria destacar um pouco mais essa parte mais humana, de certa forma. Porque todo mundo ama, todo mundo quer trabalhar na Embrapa, quer ter a interação com a Embrapa. E aí quando eu consegui para fazer a parte do doutorado lá, eu fiquei muito feliz porque eu ia aprender a trabalhar diferente, né? E uma coisa que eu acho muito legal é essa multidisciplinaridade, que está todo mundo ali no mesmo laboratório, formações diferentes, e você também tem que aprender a conviver com pessoas diferentes em um ambiente que parece um pouco mais de empresa, né? Mais industrial, que você tem que seguir horário, tem que seguir regras, tem que ter todo um manejo para falar com as pessoas, para resolver as coisas, que eu acho que também foi muito interessante para mim. E uma coisa que eu queria destacar, em todo episódio de pesquisa, eu sempre venho destacando algum ponto que às vezes quem está de fora não sabe, né? Ou não percebe. Mas como é importante também essa interação de uma empresa ou de uma indústria com a universidade. Como a Avelino falou, coisas que ele não conhece se tem, né, na universidade, lá na UFC, e que ele teve contato na Embrapa. Também a parte de aumentar a escala, que também é muito importante, muito necessária, né, que ele teve contato lá. E o segundo tópico que eu queria falar aqui, que nós somos tímidos ao falar do Avelino, que nós temos lá no programa o Prêmio Ícaro de Souza. E eu acho que a primeira edição foi o Avelino que ganhou esse prêmio, né? E que é um prêmio que todo mundo que publicou naquele ano manda os artigos e eles vão avaliar quem teve um artigo com maior impacto e tal. E eu queria linkar isso também a uma reportagem que eu vi recentemente também do grupo do Avelino aqui do IFCE, apresentando um trabalho em um congresso internacional, que às vezes a gente acha besteira, é um congresso internacional. Não, gente, é um congresso internacional. E é uma coisa da nossa cidade, da nossa região, que o povo diz, no IF, não, ninguém vai pra frente, não.
e está aí, né? Então, você poderia falar um pouquinho sobre essas duas conquistas, de certa forma, da sua carreira? Claro. Na verdade, foi um prazer para mim, na época, né, ser agraciado com o prêmio Ícaro de Souza, né? Na verdade, quando eu não estava lá para receber, infelizmente, porque eu estava trabalhando, né, aqui no Iguatu, era meu dia de trabalho aqui, mas aí, quando saiu o resultado, se eu não me engano, eu ainda era aluno de doutorado, mas já tinha sido chamado, né, convocado para o concurso aqui. E foi bem gratificante, porque você sabe, né, quem já passou por pós-graduação sabe que o esforço que a gente faz, o empenho, o tempo que a gente, né, investe, vai ter retorno a longo prazo. Não é uma coisa, quem quer entrar na pós-graduação para ter retorno imediato, não é por aí, né? É uma coisa que você vai investir muito tempo, dedicar muito tempo àquilo ali, não só no laboratório, mas a gente leva o trabalho para casa, é inevitável, né? Então, como a Raquel falou, esse prêmio, os estudantes da pós-graduação, né, eles se inscreviam para pleitear esse prêmio, e o critério de avaliação era o fator de impacto, se eu não me engano, né, da revista, da publicação, né? E aí, na época da área de química, né, que tem química, orgânica, inorgânica, enfim, né, fisicoquímica, analítica, da área de química eu competi com uma aluna do laboratório de polímeros, né, da professora Nádia, também muito top, publicam muito em revistas muito boas, então foi bem interessante, foi bem gratificante ter esse trabalho reconhecido, né. E sobre essa apresentação do trabalho, né, no Congresso Internacional, é bem legal também, né, eu fiquei bem feliz com essa conquista também. Por quê? Porque fazer pesquisa no Brasil não é fácil, isso todo mundo sabe, né? E aqui no campus do Iguatu, quando eu cheguei, eu não encontrei essa dificuldade, né? Assim, em fazer pesquisa, dá trabalho, claro, mas assim, os alunos aqui, eles querem fazer pesquisa. Eu tenho hoje 6 alunos, no grupo a gente tem 10 alunos no total, 6 estão no meu nome, né? Eu oriento, e assim, deles, eu acho que deve ter uns 4 por aí que são, 4, 5 que são voluntários, são bolsistas voluntários, né? Vão ganhar no final do período, né, a declaração de que foi bolsista, etc. Mas eles querem vir fazer pesquisa, nem que não tenha bolsa, né? Isso é muito interessante. No caso desses alunos, os 4 alunos que estão inseridos nos 2 trabalhos, eles são do 3º semestre da licenciatura em Química. E, como a Raquel destacou, eu acho que, assim, obviamente, o congresso é interessante para a gente trocar conhecimento. Para o aluno, na verdade, para o aluno é bem interessante, porque ele vai ter outra visão, infelizmente esse ano não foi presencial, né, por causa da pandemia, mas quando é presencial, você vai lá, você vê trabalhos, você vê que a gente faz trabalhos tão bons quanto os de São Paulo, do Rio Grande do Sul, enfim, do Sudeste. Então a gente faz pesquisa muito boa aqui no Ceará também. E a network, né, a troca, você falar com a pessoa, não, eu fiz assim e tal, enfim, você dá seu cartão, né, de visita, então assim, é muito gratificante. No caso aqui, como a Raquel falou, existe ainda essa mentalidade que o IFCE não faz pesquisa, etc., mas isso não é verdade. Nós fazemos pesquisa, né, vários campos fazem pesquisa de qualidade, temos vários programas de pós-graduação, inclusive, no IFCE, né? E para os meninos é uma oportunidade muito interessante, eles foram lá, nesse caso, por causa da pandemia, foi gravado, então eles tiveram toda aquele cuidado de ensaiar para não passar do tempo, de montar o slide, e isso faz parte da formação de pesquisador. O pesquisador não é aquele que só sabe ir para a bancada fazer a reação. Ele tem que saber processar os dados, tem que saber fazer os gráficos, né? Enfim, discutir, isso é apresentar para uma pessoa, enfim, isso faz parte da formação de pesquisador. Então, além de ser muito bom para a instituição, é muito bom para a formação dos meninos, que eles precisam ser desarnados para apresentar, né, para perder essa timidez de falar em público. E ao mesmo tempo também é uma formação da carreira de docente, pesquisador, participar desses eventos científicos, né? Então, eu acho que foi muito bom para o campus, muito bom para o laboratório, muito bom para eles.
ter esses trabalhos aprovados, né? Um congresso tão importante, um dos maiores da área aqui do Brasil, né? Pois é, muito legal. E aí, também do que o Avelino falou, tem umas coisas que eu queria falar que eu amo participar de congresso e desde a minha graduação é como eu tenho uma média tipo um congresso por ano. E você abre os seus horizontes, você conhece pessoas que muitas vezes podem até colaborar com o seu trabalho, né? Nunca aconteceu comigo mesmo de colaborar, mas uma colega de laboratório, ela publicou um artigo com outro grupo que um complementou o outro, né? Então, sempre agrega bastante. E uma coisa que eu também queria falar, não sei se o Avelino tem essa visão, mas quando eu fiz a minha graduação aqui no IF, né? E fui para Fortaleza fazer o meu mestrado. E quando eu estava lá, eu percebi não, o professor falou, não era o meu professor, foi outro professor, falou que ele adorava receber alunos que vinham do interior. Porque as pessoas que vêm do interior, além de ter um pouco mais de dificuldade para trabalhar quando estão no interior, e chega na capital e tem um pouco mais de oportunidade e acaba fazendo mais. E também a gente acaba se dedicando um pouco mais. Então, por estar fora de casa, por não ter tanto, vamos dizer de certa forma, tanto o que fazer, né, fora. Então, você que é do Iguatu, não fique se colocando para baixo, achando que você nunca vai conseguir entrar no mestrado, que você não vai se dar bem em tal coisa. Nós temos muita capacidade de crescer, não importa de onde você seja, né? E tá aí, ele mostrou alguns exemplos com os alunos. Pegando esse gancho aí também, já que a gente falou um pouco da sua pós-graduação, você podia dizer um pouco assim, como que mudou a sua visão de quando você era um estudante de IC para um estudante de mestrado, doutorado, por exemplo, e hoje em dia um pesquisador, orientador? Eu acho que a coisa que mais muda, assim, grotescamente, é a sua visão em termos de você... Não estou dizendo que eu não fazia isso quando era aluno, né? Óbvio, não é? Mas quando a gente é professor, a gente tem que ir atrás dos recursos, né? De consertar equipamento, de manter o laboratório. Isso não é fácil. Então, isso é uma coisa que realmente é a grande diferença. Você agora é que vai ter que, né, gerir o seu grupo, ir atrás de submeter projeto, né? Ir atrás de aluno, enfim, de bolsa para aluno. Então, você passa para o outro lado, né? E aí você vê realmente quanto que o trabalho docente, né, de pesquisa, realmente é importante, né? Quando a gente é aluno, a gente gosta de receber uma bolsa de IC e tal, mas a gente não sabe que para isso o professor escreve o projeto, submete, etc, né? E também a questão dos materiais laboratórios, também não tem, muitas vezes a gente não tem essa noção de que o professor tem que submeter projeto, né? Enfim, tem que levar tem que buscar não sei aonde, etc, né? Mas eu também, uma coisa que foi muito bom para mim, foi que no doutorado, no grupo que trabalhei, a líder do grupo lá na UFC, que é a professora Selma, né? Eu era orientado pelo professor Diego Lomônico, né? E a professora Selma é a líder do grupo, né? Então ela me colocou, quando eu estava no doutorado, à frente de muita coisa, entre a gestão do laboratório. Ela, Avelino, você vai ficar responsável por comprar alguma coisa que falta no laboratório e tal, entendeu? Então eu peguei isso já do doutorado, eu tive essa experiência, né? Cotação de reagente, chamar técnico para consertar algum equipamento, ar-condicionado, essas coisas. Então eu até brinco com meus alunos que eu falava, eu era doutorando, eu limpava o ar-condicionado do laboratório, eu era responsável por limpar o filtro, eu era doutorando, então e hoje eu faço isso no laboratório como professor também. Então essas coisas você vai aprendendo desde quando é aluno, né, até chegar como professor. E assim, o que muda também, uma coisa que muda bastante é que quando você é professor, não adianta você ter vários alunos e você não conseguir, assim, dar a atenção necessária, né? Ou seja, você acaba se cobrando demais, porque você tem que ensinar o aluno principalmente de ser, né? Ensinar a manusear o básico mesmo, até, por exemplo, colocar um gráfico, né? Tratar um dado. Às vezes tem gente que
pode achar que é besteira, mas isso sempre saber. Eu discordo, porque a minha iniciação foi uma iniciação excelente, porque eu aprendi tudo isso desde a iniciação, a tratar dado, a fazer experimento, a não sei o que e tal. Então, agradeço muito. Na iniciação científica fui orientado pela professora Adriana, lá da Departamento de Físico-Químico, né, da UFC. E foi um excelente orientador e me ensinou a ter responsabilidade desde o início, desde ser. Desde ser você saber fazer experimentos, saber... Ela é bem interessante porque ela sempre estimulou muita gente e ser aí para congresso. Então fui para congresso internacional na iniciação. Então foi muito interessante, muito legal. Então ela incentivava muito, mas ao mesmo tempo que ela incentivava a ir para congresso, ela incentivava a publicar artigo. Então eu publiquei artigo na graduação ainda. Então assim, foi muito bom. É um exemplo muito interessante que você vai construindo. Você não constrói um futuro pesquisador no mestrado, doutorado, não. Você construi desde a iniciação até é um processo contínuo, né? Você vai cada vez mais ganhando experiência e conhecimento. Então, acho que essa é a grande diferença. E é o que eu tento fazer hoje com meus alunos. Eu sempre estou dentro do laboratório, porque eu gosto, né? Enfim, então eu estou sempre dentro do laboratório, perguntando, tá fazendo o que, fulano, vamos aqui. Quando tem algum procedimento novo, eu boto já lá que vou fazer com eles, depois vamos sentar para ver os dados. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Agora, você é responsável por orientar aquela pessoa, né? Não só no laboratório, mas também fora dele, né? Sim. E é legal que tu falou que já teve contato com essa parte de gestão no doutorado. Já vi muitos colegas reclamando, achando que estão sendo explorados pelo orientador por estarem fazendo isso. Eu particularmente nunca vi, eu sempre vi como uma forma de aprender mais sobre essa parte que você vai ter contato, seja você esteja trabalhando na indústria, você tem que escrever o projeto, tem que fazer o report ali do que aconteceu. Exatamente. Então, a gente tem que aprender isso quando está sendo aluno mesmo, né? Mas eu tenho uma pergunta polêmica. E assim, uma coisa que eu particularmente vi um pouco, eu não sei se é por conta da minha personalidade, é uma diferença do IC da minha época, por exemplo, para o IC de hoje em dia. Então você consegue ver essa diferença, porque, por exemplo, eu também não sei se é por conta da diferença da realidade, mas eu quando vinha para cá, para o IF, eu ficava manhã, tarde e noite, né? Então às vezes eu ficava de tarde já para de noite, nem jantava, para eu conseguir fazer os experimentos e tal. E tive alguns ICs que eles contavam as horas que eles iam ficar no laboratório. Então isso é apenas uma coisa. Mas você percebe diferença? Pois é, então, assim, aqui com os meus alunos, né, eu não tenho tanto esse problema, né? Mas eu já vi, mesmo lá na UFC, né, outros laboratórios, não no que eu atuava, né, mas outros colegas aí que realmente era como se fosse assim, um sacrifício, né? Você ia por obrigação, enfim. Mas realmente na minha época, né? Agora você citou, eu na minha iniciação, eu cheguei, tinha um experimento que era muito demorado, eu cheguei a dormir, a virar à noite, entendeu? É legal, mas não é pra ficar fazendo não, né? Mas assim, era uma prática comum no grupo na época, mas eu não virava sozinho, né? Sempre tinha outra pessoa e tal. Mas assim, eu sempre fui, a minha hora de laboratório era a hora que eu mais gostava. Então eu ia lá, bicho, eu passava como você falou, eu também passava à tarde, noite, enfim. E hoje em dia realmente, infelizmente, eu vejo, né, já via na época do doutorado na UFC, que tem mais laboratórios, né? Então eu via muito essa questão dos ICs, muitas vezes não sei se é por falta de maturidade, né? Não sei se é por falta de cobrança do orientador, não sei. Mas é como se fosse algo assim que, né, fizesse por fazer, né, enfim, não gostasse. Como se não tivesse motivado. É, exatamente. Né? Às vezes é porque o que acontece? Às vezes pode ser falta de motivação por parte do orientador, enfim, mas às vezes pode ser também que a pessoa não é, o perfil dela não é aquele, né, de pesquisador. E isso acontece também. Eu já eu falo muito dos meninos, nem todo mundo que vai para o laboratório tem perfil de pesquisador, entendeu? Então já vi aqui também. Aí você bate o olho e você vê, esse cara, né? Que o pesquisador é curioso, ele deu uma coisa errada, ele quebra a cabeça. Tem gente que quando dá coisa errada, já não quer repetir. Eu já falei isso aqui no laboratório dos meninos. Se você tiver preguiça de repetir experimento, você está no lugar errado. Porque não vai dar certo de primeira, entendeu? Então, então você vê os sinais. Muitas vezes
a pessoa vai ali mais mecânico, né? Mas já dá pra ver essa diferença do IC antigamente pro IC de hoje em dia. Eu espero que isso aí mude, né? Porque são os futuros mestrandos, os doutorandos, né? E aí a gente precisa ter essa motivação, esse amor pelo que faz. Porque senão, se você não tiver amor pelo que faz, a pesquisa é trabalhosa, mas quem gosta, gosta, né? Tem que gostar para fazer. E uma pessoa que não gostou de fazer pesquisa na graduação e vai tentar fazer um mestrado, doutorado, não tente. Não tente, porque o mestrado e o doutorado é ainda mais exaustivo, você precisa de dedicar muito mais tempo. Então, se você faz só pela bolsa, não faça. Melhor ir para trabalhar, fazer alguma coisa que não envolva fazer a pesquisa, porque vai ser pior. Para você, para a sociedade, né? A gente aqui está conversando demais, mas precisamos encerrar. Eu sempre digo, se eu pudesse, eu passava o dia conversando, tem um monte de pergunta mais. Mas a minha pergunta clássica para encerrar é, eu acho que já ficou claro na conversa dele, mas você gosta de fazer pesquisa? E se pudesse voltar lá para a graduação e dizer pro Avelino da graduação, faz pesquisa ou não faz pesquisa, o que você escolheria? Não, eu amo pesquisa. Eu não me vejo não fazendo pesquisa, né? Isso foi algo que eu sempre gostei. Desde da iniciação científica, eu vi que o que eu queria era a área acadêmica, né? Tanto é que a minha formação, eu sou químico, né? Com a vertente para química industrial. Graças a Deus, no final da graduação, fiz umas cadeiras mais aplicadas tecnológicas. Eu fui fazer visita técnica em indústria e eu vi que não é aquilo que eu queria. Eu não ia ter paciência para ficar no chão de fábrica, enfim. Aí foi o que eu tive certeza. Não, então a carreira acadêmica é o que eu quero mesmo. E estou aí até hoje, né? Então não me vejo fora dessa área. E se eu pudesse voltar no tempo, lá em 2011, fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. Pesquisa de novo. Não gosto muito da docência também, tanto é que eu atuei durante 6 anos no cursinho, em um dos cursinhos da UFC, né? Lá no Paulo Freire, da Faculdade de Direito. Então, gosto dos dois, da docência e da pesquisa, mas não me vejo sem fazer pesquisa. Tá no sangue já, então farei tudo de novo, com certeza, sem dúvida. Então, com isso, nós tivemos aqui mais um pesquisador que ama estar na pesquisa, que falou aqui bastante sobre o seu trabalho. A gente acabou falando não tanto específico sobre o trabalho da lignina, mas também outros fatores envolvendo a pesquisa. E eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, eu adorei. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Avelino e deixar o convite aberto se vocês tiverem perguntas. Manda pra gente que eu mando pra ele. Acho que ele vai ter muito prazer em responder. Ou em vir em outro episódio, em uma outra oportunidade, de explicar ainda um pouco mais sobre isso, né? E muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. E vamos falar de ciência, galera, que a ciência é show de bola. Vamos aí. Então até o próximo episódio do nosso podcast Ciência na Telha. E também... Não, vou falar primeiro só sobre a Embrapa, depois tem outra coisa que eu quero falar. Beleza. Se eu tiver errado, tu me corrige. Tá bom.